Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com o seu comentário, a sua opinião. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. E temos uma grande novidade para você que acompanha o nosso Foco do Brasil. A partir da próxima sexta-feira, teremos mais um horário para levar informação de qualidade até cada um de vocês. Será o Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sexta, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller. Estaremos ainda mais atualizados sobre o nosso Brasil. Juntos, faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com o seu apoio e audiência. É importante, veja aí se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Nesta semana, uma série de reuniões entre países latino-americanos e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, grupo das economias mais industrializadas do planeta. Para quem não sabe, o presidente Jair Bolsonaro é um dos principais incentivadores para que o Brasil esteja apto, a entrar na OCDE. Diminuindo a burocracia, preparando o país em todos os aspectos, na área econômica, produtiva, tirando os entraves. O presidente Bolsonaro almeja essa posição para o Brasil, a participação neste grupo. E este evento agora, nesta semana, aqui no Brasil, com vários momentos sobre políticas econômicas, educação e produtividade no Brasil e na América Latina. Prestigiando o decorrer do encontro, o presidente Jair Bolsonaro. Também o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, e o ministro Paulo Guedes. Um dos sequestradores do empresário Abílio Diniz tirou a vida de um vigilante de um banco no Chile em abril de 2020 em uma tentativa de assalto. Sérgio Martim Olivares Urtúbia, segundo o portal Revista Oeste, tinha 69 anos, atingiu na cabeça Victor Hugo Ilanhes Mena, de 40 anos apenas, durante a fuga. O criminoso foi preso no mesmo dia, deste evento em 2020. Mena foi levado para um hospital de São Bernardo, o vigilante atingido na Grande Santiago, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações de jornais e portais chilenos. E de acordo com publicações de amigos nas redes sociais, Mena deixou a mulher e 3 filhos, o vigilante do banco. Veja que tragédia. Conhecidos fizeram uma campanha para arrecadar fundos para os familiares do vigilante morto. Urtúbia, de origem chilena, participou do sequestro de Diniz no Brasil em 1989, ao lado de compatriotas argentinos, canadenses e um brasileiro. O crime, que ocorreu há mais de 30 anos, voltou a ser assunto entre brasileiros depois de Lula revelar ter pedido ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, ainda a libertação dos criminosos. Entre eles esse cidadão aí, entre aspas, criminoso chileno, que em 2020 veio a praticar mais, sabe-se lá, de outros tantos, praticou esse crime hediondo contra um vigilante. Gente. Por isso, o próprio PT condenou mais uma vez o petista, o Lula, por declarações dessa natureza aí. Durante cerimônia de comemoração dos 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que a instituição financeira deve à União e criticou o posicionamento jurídico apresentado ao Tribunal de Contas da União. A crítica de Guedes foi apresentada após ele destacar as novas diretrizes na administração do banco e classificar de brilhante o trabalho realizado nos últimos 3 anos pelo BNDES. Segundo o ministro, nesse período foram devolvidos cerca de 260 bilhões de reais. Em seu discurso, Guedes elogiou a atuação do BNDES na desestatização da Eletrobras e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Também defendeu a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele propôs que os recursos obtidos fossem usados para a criação de 2 fundos a serem geridos pelo BNDES, um de erradicação de pobreza e outro de reconstrução nacional.
O ministro também defendeu a gestão econômica do governo federal e considerou que há desonestidade intelectual em análises que ignoram a tragédia humanitária e sanitária da pandemia de Covid-19. Todos os nossos movimentos são na direção correta. Começamos travando a primeira despesa, que era a Previdência. Depois, desalavancamos os bancos públicos para derrubar a relação dívida-PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, não é? Afirmou, citando ainda a realização de uma reforma administrativa informal, reduzindo o tamanho do Estado através da digitalização, evitando novas contratações. E novamente Guedes apresentou um prognóstico de dias piores para a economia mundial, mas defendeu que o Brasil está no início de um novo ciclo de desenvolvimento e possui uma dinâmica de crescimento própria. Estamos fora de sincronização com a economia mundial. Não acredite que se lá fora afundar, nós estamos perdidos. Não é verdade. Nós temos vitamina para crescer, disse Guedes. Em sua visão, o cenário para a Europa e para os Estados Unidos é de inflação e recessão. O Brasil é o contrário. Levantamos, tomamos um tapa na cabeça e caímos de novo. Era a Covid-19. Levantamos de novo e tomamos agora com essa guerra na Ucrânia. Mas a verdade é que nós temos resiliência, temos força e temos quase 900 bilhões de reais de investimentos para os próximos 10 anos, disse Guedes. Ele avalia ainda que os esforços mundiais em torno da segurança energética e da segurança alimentar abrem oportunidades para o Brasil. O Brasil está condenado a crescer, afirmou Paulo Guedes. Silvio Santos passou por uma gafe daquelas em seu programa no dia 19 de junho, não é? E deu o que falar durante a semana. Enquanto brincava com a plateia, não é que o dono do SBT simplesmente perdeu as calças? Você viu essa? Ele só percebeu quando a roupa já havia quase exposto aí suas pernas, sua cueca, mas rapidamente ele vestiu novamente a calça. Aí ele disse o seguinte aí nesse momento: ai, caíram as calças, espera aí, caiu. Fazer o quê? Disse Silvio Santos, gerando espanto e muitas gargalhadas dos colegas, os que estavam prestigiando o seu programa, colegas de trabalho, como costuma chamar as moças do auditório. Em seguida, Silvio brincou com a possível causa para suas calças terem caído. Caiu, tem que apertar mais o cinto. Estou emagrecendo. Ai, legal, pronto, acabou. Completou, terminando de afivelar o cinto. O jornalista Alexandre Garcia fez um alerta. Ele demonstrou preocupação com o número expressivo de pessoas que não foram votar na Colômbia. Alexandre Garcia analisa: faltam apenas 3 meses e meio para a data de outubro. Eleições para governador, para cada estado, seus deputados, presidenciais, enfim. Estou falando isso porque houve agora, último fim de semana, a eleição na Colômbia. Os votos de quem não votou acabaram elegendo o presidente da República. Veja, 18 milhões não votaram na Colômbia, não foram às urnas, não é? Não se dignaram para ir à eleição, para manifestar sua vontade. Então, 11 milhões elegeram o presidente pela primeira vez, vencendo um candidato de esquerda, salientou ele, ex-guerrilheiro do M19, que já foi prefeito de Bogotá, e um mau prefeito que não tem maioria, tem só 35% no Congresso, e vai ter dificuldades, disse Alexandre Garcia, complementando. Vejam os números dos votos válidos, a pessoa não foi devoto, o voto dela nem vale, nem conta, mas no voto que vale deu 50,46% para Gustavo Petro e ele foi eleito. Já está pedindo ao procurador-geral para soltar os guerrilheiros presos. O outro candidato, Rodolfo Hernandes, da direita, fez 47,28%. Em números, o ganhador teve 11.278.000 votos e o perdedor 10.567.000 votos. Os que não votaram e ficaram em casa foram 18 milhões, alertou. Ou seja, a soma dos dois candidatos do segundo turno foi quase igual ao número de quem não foi votado, não foi votar. Então fica aqui algo para a gente pensar. Lá na Colômbia é obrigatório e 44% dos votos não votaram. Assim como a metade, onde deu Gabriel no Chile, também não votaram, porque metade dos dois não foi ao Chile votar.
Então aqui o voto é obrigatório e mesmo assim a multa é tão pequena que muita gente prefere ficar no conforto do lar e deixar que o outro decida. Mas depois sinto muito, quem não foi votar aí totalmente perdido a razão reclamada depois do resultado ou então as consequências do resultado da eleição, não é? Sobre reclamar depois, alertou Alexandre Garcia. É um alerta importante, as eleições estão aí e quem, não vou votar, não vou participar, acaba eventualmente elegendo até um candidato inesperadamente, não é? Zezé de Camargo aproveitou uma publicação da deputada federal Bia Kicis para questionar sobre as eleições e defender a auditoria, questionando o motivo de autoridades brigarem tanto ou temerem tanto a auditoria. Zezé de Camargo apoia a implementação de comprovante. Esquece isso de direita e esquerda. O brasileiro cidadão tem direito de saber se aquele número que ele digitou é o que está sendo computado, declarou ainda no ano passado Zezé de Camargo e Luciano. Agora, comentou nos últimos dias essa publicação, então, de Bia Kicis. As autoridades ligadas ao tema garantem, no entanto, que não há possibilidade de falha ou golpe na computação. O avião que trazia Neymar dos Estados Unidos precisou fazer um pouso não programado em Boa Vista, capital de Roraima, por causa de um problema no para-brisa. Para evitar questões como problemas em pressurização, a aeronave então desviou a rota original e pousou por volta das 2h da manhã desta terça-feira, dia 21, no aeroporto da cidade. Além de Neymar, estavam a bordo sua namorada, Bruna Biancardi, a irmã Rafaela e alguns amigos. A assessoria do craque brasileiro emitiu uma nota oficial dizendo que tudo não passou de um susto. O camisa 10 brasileiro usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo no qual agradece as mensagens de apoio aos fãs e diz que tudo não passou mesmo de um susto. Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem, já estamos indo para casa, foi só um susto, disse Neymar. Neymar passou parte das férias nos Estados Unidos junto à sua namorada, a irmã e seus amigos. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, criticou o que chamou de acomodação do Estado e dos mandatos do PSDB quanto às chances de geração de renda em diferentes regiões paulistas. Eu entendo que a gente precisa aproveitar oportunidades que estão adormecidas. De certa forma, há uma acomodação e em algumas áreas a gente pode dar uma impulsão muito maior, principalmente encarando que São Paulo é um estado muito rico, de muito potencial. No entanto, se tornou um estado muito desigual. Nós temos regiões que estão hoje deprimidas, que precisam de um olhar governamental e a desigualdade regional se combate com incentivo regional. Isso tem muito a ver com a política de energia, com a política tributária, de infraestrutura, de capacitação profissional. É nessa linha que nós vamos andar, apontou Tarcísio de Freitas, que está enfrentando a tentativa de partidos e membros opositores, ligados à esquerda, para puxar o tapete dele, tentando na justiça inviabilizar sua candidatura. A proposta, que prevê a concessão em dobro do abono anual, chamado o 13º, mas neste caso o 14º salário, aos segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, em caráter excepcional até 2023, esse abono, mas não deve ser aprovada neste ano. Muita gente ainda questiona, pergunta, o 14º, comenta aí quais são as notícias, vai sair, não vai sair, enfim. Há um bom tempo esse assunto está tramitando no Congresso e muita gente tem a dúvida. O tempo foi até explorado intensamente na internet. Após receber parecer favorável na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, a expectativa era que fosse votada nos próximos dias, mas o trâmite foi alterado para que o projeto seja agora discutido por comissão especial. Com isso, a possibilidade de o projeto ser aprovado neste ano ficou mais difícil. O projeto de lei 4.367/2020 foi apresentado em 2020 para diminuir os impactos da crise econômica sobre os aposentados durante a pandemia de Covid-19.
O abono previsto é limitado ao valor de até 2 salários mínimos, R$ 2.424, e as parcelas seriam pagas em 2022 e 2023 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios, como os de morte, doença, acidente e reclusão. As eleições 2022. Muito se fala em relação à eleição majoritária, ao Executivo Nacional, não é? Mas há um alerta também que é preciso ser feito, que os grandes assuntos nacionais passam pelo Congresso Nacional. E este ano nós temos a oportunidade, mais uma vez, de eleger deputados e senadores. Deputados nos estados, estaduais, e deputados federais, não é, para a Câmara dos Deputados, e também senadores. E aí há a questão da renovação, novos nomes que estão disponíveis e também os nomes atuais que vão tentar uma reeleição. A importância dessa eleição, mais uma vez, sobretudo para este momento que atravessa o Brasil, para a Câmara e para o Senado, olha, é crucial para a vida do brasileiro, a vida dos nossos filhos em poucos anos. Então, é preciso também enaltecer, destacar o quanto nós precisamos, como brasileiros, ficar atentos aos nomes que vão se apresentar. Sabemos que em poucos dias, agora no mês de julho, estarão abertas as convenções partidárias, a temporada de convenções até o início de agosto. E aí nomes que desejam se candidatar, não é? Os que já são detentores de um cargo político têm a vaga garantida, mas novos nomes também lutando para entrar na política. Analisar, participar já na convenção, junto ao seu partido, se possível, nas capitais, debatendo essas questões, opinando, também pressionando até nas redes sociais. Porque se não elegermos pessoas idôneas, responsáveis, brasileiras de coração verde e amarelo para preencher os espaços dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, aí não tem como mudar, não é? É muito relevante a eleição de um homem para presidir o país. Mas é apenas um homem, sozinho. Uma andorinha só não faz verão, diz o ditado. Então, a alteração da história de um país passa, sobretudo, pelo Congresso, pelo Parlamento, como é o nosso sistema. Mais do que nunca é preciso que a população brasileira abra o olho e se prepare para escolher candidatos decentes, não é? Gente comprometida com o Brasil. Ninguém duvida de que a grande parte das tragédias, como a questão da corrupção neste país, é culpa nossa. Porque vamos lá e elegemos os mesmos de sempre, que estão dentro das câmaras, das assembleias, da Câmara dos Deputados em Brasília, do Senado, com uma pilha de processos, uma ficha corrida extensa, e muita gente já se preparando agora para em outubro votar novamente nesses caras, nos mesmos, que têm problemas sérios com a justiça. E aí a gente vai, bate na política, bate nos políticos, critica, o Brasil é um país, mas pronto para ir lá e eleger pessoas comprometidas, corruptas, verdadeiros bandidos, ligados a grupos criminosos, com um passado suspeito, com uma ficha corrida extensa, com a politicagem de sempre. Então vamos abrir o olho, gente. O tempo está chegando rápido demais. A exemplo do que Alexandre Garcia alertou sobre a participação, votar nas eleições, ir à urna, também é preciso abrir o olho para a eleição para deputados e senadores. Eles é que vão escrever as leis. Depois a gente reclama, mas é fácil para o criminoso, não é? A gente até aqui expressa a nossa indignação com muitos casos, mas infelizmente o problema começa na urna, quando a gente vota no cara errado para ir participar da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e eles vão lá comprometidos com 1.500 coisas,
menos com o Brasil, com a seriedade, com a verdade, com o compromisso com a justiça, por exemplo, de verdade. Então, vamos ficar em alerta quanto a isso também. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Maria Soares e Eric Andrei, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.